Bom dia, pessoal. Meu nome é Eliane Sabará, para quem não me conhece. Sou formada em nutrição, pós-graduada em sexualidade humana, TO e gênero e sexualidade. Muitas pessoas podem me criticar pelas pós que eu fiz, já começa por aí, digo assim. Mas tudo tem um objetivo, tudo tem um fundamento, tudo tem um porquê. Não foi por acaso, por mera coincidência ou por gostar do texto, do tema que eu optei por fazer essas pós. No primeiro vídeo, eu quero deixar esclarecido para vocês o porquê que eu fiz essas pós. Como todos sabem, não é novidade para ninguém, não escondo de ninguém, a minha vida é um livro aberto. Então, quero dizer a vocês que a minha escolha dessas pós, essas duas pós, que é gênero, sexualidade e sexualidade humana, foi com o intuito de ajudar as pessoas que sofrem e sofreram, passaram pelos mesmos problemas que eu passei, problemas esses que me causaram traumas, que me fazem sofrer até hoje. Problemas que me aconteceram na infância, que ficaram cicatrizes, ficaram feridas, e eu não quero com essas crianças, que esses adolescentes passam pelo mesmo que eu passei. Então esse foi o motivo pelo qual eu escolhi esses temas. Quando eu optei por essa pós, eu fiz com o objetivo, com o intuito de ajudar as crianças e adolescentes. Só que como tudo na nossa vida tem um tempo certo para acontecer, até mesmo para eu gravar esse vídeo, decidi gravar esse vídeo, não foi fácil, porque meu primeiro vídeo, meu primeiro de tantos que vão acontecer, não foi fácil para eu optar e chegar a essa decisão que eu deveria gravar. De uma certa forma, eu deveria fazer alguma coisa para ajudar quem precisasse. Então hoje, eu entrei no quarto, fiz a minha oração diária, pedi a Deus que me iluminasse, que me pusesse palavras na minha boca, não me deixasse errar, para que eu pudesse falar da melhor forma possível, sem atingir ninguém, sem ofender quem quer que seja. Pois bem, pessoal, aos meus 11 anos de idade, quando eu morava no sítio, aconteceu um trauma na minha vida pela qual eu carreguei durante muitos anos. Hoje eu consigo falar sem sofrer, sem chorar, sem me causar transtorno. Mas durante anos da minha vida, isso me perturbou, isso me fez ter depressão. Quando eu tinha 18 anos, foi tanto que eu vivia mais internada do que em casa, dei trabalho para minha mãe. Sem saber, sem eles saberem o porquê de tudo isso. Como eu havia dito ali atrás, nós morávamos num sítio e um determinado cidadão abusou sexualmente de mim. Não vou falar nome, não vou dar indício para que vocês desconfiem quem seja, porque para preservar a família que pela qual a gente gosta bastante. E a família não tem culpa de nada, os irmãos, a mãe não tem culpa de nada, tá? Eles criam os filhos sempre da melhor maneira possível para que não os façam passar vergonha. Então, não vou citar nomes, certo? Mas esse cidadão, aos meus 11 anos de idade, abusou, me causou um trauma, um buraco no meu coração que até hoje não foi possível fechar. Como a gente, naquela época, hoje eu com 45 anos de idade, mas naquela época com 11, morava num sítio, não tinha instrução, não sabia do que estava acontecendo. Eu fui saber realmente o que tinha acontecido comigo quando eu vim estudar na cidade, no ginásio Santos Dumont. Que eu fui estudar ciências, que a professora foi começar a esclarecer mais sobre o corpo humano. Daí tinha minhas amigas que eram mais esclarecidas da cidade, que foi entender o que havia acontecido comigo. Eu sabia que não havia acontecido um dia alguma coisa que pudesse expor, que pudesse contar para os pais, porque ele me ameaçou e falou que se eu contasse para meus pais, como a gente vivia de favor no sítio deles, eles iam mandar a gente embora e a gente não tinha para onde ir. A gente era pobre de maré de si. Hoje, na condição que a gente vive, eu me considero uma pessoa rica. Rica da graça de Deus. Não nos falta nada. Não temos casa, temos carro.
Então, hoje eu me considero uma pessoa muito rica, principalmente da graça de Deus, de saúde, de uma família maravilhosa que eu tenho. Mas na época nós não tínhamos onde cair mortos. Então, falar uma coisa dessa com uma criança de 11 anos que vai te mandar embora, que ameaçando a sua família, que vai prejudicar a sua família, que vai acabar com a sua família, o que você faria? O que a grande maioria faz. Hoje as crianças são instruídas, é esclarecido na escola que não se deve fazer isso. Caso aconteça alguma coisa, tem que denunciar. Naquela época, não. Eu me calei, como muitos calaram, com medo da represália, com medo de sermos mandados embora, com medo de prejudicar minha família. Quando eu cheguei no colégio Santos Dumont, que eu fui entender o que tinha acontecido comigo, que ele tinha me abusado. No dia do fato, ele me machucou tanto por dentro, principalmente por dentro, porque eu era uma criança, ele era um moço feito, tá? Então ele me machucou, me sujou toda. Quando eu cheguei na minha casa, naquela situação, e meu primeiro pensamento foi tirar aquela roupa, foi lavar aquela roupa, e não demorou muito tempo. Minha mãe chegou da cidade, que ela estudava, sempre trabalhou, sempre estudou. Eu estava com febre em cima da cama, de tão péssima. Ele acabou comigo, ele acabou com a minha vida, ele acabou com o meu moral, ele acabou com a minha reputação, ele me destruiu. E eu tive que engolir isso durante muitos e muitos anos. Como eu havia dito, quando eu cheguei na cidade, que eu estudei, que eu fui entender o que tinha acontecido comigo. Aí as coisas só pioraram. Fiquei mal pra caramba. E fui carregando aquilo dentro de mim, só pra mim. E aquilo me apertava, aquilo me matou aos poucos. Ao ponto de eu viver internada, vivia com depressão, eu não dormia. Hoje eu tenho uma insônia desencadeada daquela época, que pela qual eu sofro até hoje. Fui estudar em Moarama, voltando um pouco atrás, tive relacionamentos com homens, na tentativa de passar por cima daquilo, tirar aquele trauma, é coisa da minha cabeça, nem todos os homens são iguais, tive relacionamento com homens, não consegui, com pessoa especial, mas não consegui, entendeu? Então realmente me destruiu a minha vida. Cresci, estudei, passei a boa fase da minha vida trabalhando desde cedo, trabalhando, estudando, e numa fase dessa, quanto mais a gente ocupar a cabeça, melhor. Até que fui estudar, mas até então, tudo que eu pensava em estudar, eu desistia. Tentei fazer enfermagem, não consegui, porque parecia que aquilo ia mexer comigo, quando fosse mexer com a saúde, mexer comigo, mas não adiantou, eu fui fazer nutrição. Quando eu fui estudar a anatomia humana, aquilo veio à tona na minha cabeça de novo. Pensei em desistir, quase tranquei a faculdade, minha mãe me deixou. Pensei em pegar um caminhão e sair para a estrada, trabalhar. Assim eu ia dirigindo, conhecendo lugares e esparecer minha cabeça. Tentei de tudo para amenizar aquela situação. Mas como tudo nessa vida, eu acho que é permissão de Deus. Tenho certeza que é permissão de Deus. Deus não permitiu que eu desistisse da faculdade, dei continuidade, sou grata a Deus primeiramente, a minha mãe, meu pai, enfim, a minha família, que é a minha base. Terminei. Quando foi em 2008 que eu voltei para a cidade, voltei de Moarama, formada, que eu fui ter a minha independência, eu fui morar sozinha. E aquilo, eu já vim com o objetivo de, quando eu viesse, eu já ia morar sozinha, aí seria o momento de eu chegar para meus pais e falar. Determinado dia, os chamei em casa, a minha tia Lourdes Tabará também estava junto. Contei como aconteceu, como aquilo me fazia sofrer, como aquilo me entristecia, como a minha vida era diferente, foi difícil. Eu era uma pessoa fechada, muito mais fechada que sou hoje. Sofri sozinha, sofri calada, sem poder falar, com medo. Qual será a reação dos meus pais? Será que eles não vão pensar que é safadeza minha? Será que se ao descobrirem, eles não vão atrás do cara, não vão querer estragar a família do cara que não merece? Então, gente, passa N coisas na cabeça da gente. E você não sabe o que fazer. É difícil. Não foi fácil.
Enfim, contei para eles, eles ficaram muito revoltados mesmo. Os meus pais, os meus irmãos. Teve um dos meus irmãos que ficou muito revoltado e queria fazer justiça com as mãos. E eu disse que a minha mãe é uma pessoa muito orientada, muito guiada por Deus também. Achou melhor colocar nas mãos de Deus e deixar. Mas o que eu quero, o meu intuito com esse vídeo não é prejudicar. O que ele fez está feito, isso aí ele faz resolver com Deus. E gosto da família, como eu falei, não quero prejudicar. O meu intuito com esse vídeo é unicamente para ajudar aqueles que precisam. Então, pais responsáveis pelas crianças e adolescentes que estão me assistindo, que vão vir a me assistir, preste atenção nos seus filhos. Veja o comportamento deles. Veja se ele não vive triste pelos cantos, se ele não vive triste chorando por aí, se ele não é uma pessoa fechada, se ele não gosta de foto, não gosta de aparecer, não gosta de conversar, prefere ficar sozinho. Preste atenção. Preste atenção quem que rodeia seus filhos, no colo de quem que eles vão, principalmente as meninas, mas não descartando a possibilidade dos meninos também. Há poucos dias, acho que a grande maioria pôde ver uma reportagem do ex-BBB Rodrigo Mussi, que ele falou no Fantástico que a babá, enfim, a funcionária que cuidava dele na época, abusou dele aos 2 anos de idade, aos 3 anos de idade, parece, se eu não estou enganada. Se eu tiver, me perdoe. E aquele abuso foi durante até 8 anos de idade. Então não está descartada a possibilidade de abusar de menino também. Então fique atento, seus filhos. Tá? Veja o que ele está vendo no celular. Não deixe seu filho tanto tempo no celular. Existem muitas coisas ruins na internet. Muitas pessoas, você não sabe qual a pessoa que está do outro lado da internet falando com seu filho. Hoje as crianças são muito esclarecidas. Os professores, diretores, até mesmo os pais que estão muito mais esclarecidos hoje. O mundo está diferente, está esclarecido. As crianças hoje não são bobas. Mas mesmo assim, cuide. Cuide muito. Para que não tenha um filho, uma filha com trauma pelo resto da vida. Igual eu fui traumatizada durante muito tempo. Hoje isso me faz sofrer muito ainda. Porque eu criei uma aversão ao sexo masculino. Não consigo confiar. Não é com todo mundo que eu pego carona. Entendeu? Então tem coisas assim que me machucam até hoje. Até hoje. E eu não gostaria que fosse assim. Eu sei que existem muitos homens bons. Tem meu pai, tem meus irmãos, tem meu sobrinho, tem meus primos, meus tios. Enfim, então não posso generalizar os homens. Não posso e não devo. Só que infelizmente um homem me causou tudo isso. E eu não quero que cause isso para os seus filhos também. Desculpe, não tem como segurar. Então, pais responsáveis. Essa pós eu fiz com a intenção de ajudá-los. Se vocês precisarem de conselho, de ajuda, que converse com seus filhos, que esclareça, pode me procurar, estou pronta para isso. Eu quero um dia ainda poder palestrar, ir às escolas, ajudá-los de uma certa forma, sei lá, ou fazer grupos, não sei. Qualquer pessoa, qualquer pai, qualquer adolescente, qualquer criança que me procurar, eu estou disposta a ajudar, porque eu sei o que eu passei. Então, gente, eu resumi bastante o meu trauma, o meu desespero, o meu coração partido, às vezes, por ser essa pessoa fechada que eu sou, eu sofro. Não me condene, não me julgue. Por trás dessa casca, existe uma pessoa de bom coração e que só quer ajudar as pessoas. Deixo aqui meu abraço, a porta da minha casa, do meu coração, aberta para quem precisar da minha ajuda. Desculpa meu desabafo, desculpa minhas lágrimas, é que não deu para segurar.
é um assunto que mexe tanto, tanto, tanto com a gente, que vocês não têm noção. Então, eu quero gravar ainda um outro vídeo, que é a parte 2, que vai falar, que eu quero falar da minha opção. Outra coisa que me fez sofrer muito na época, hoje não mais, mas ainda vou gravar um outro vídeo falando, tá bom? Que vocês tenham um ótimo dia, um excelente final de semana, que Deus venha abençoar cada um de vocês. Um beijo no coração e até breve.